Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a essa nossa primeira aula, onde eu estarei falando de equação do primeiro grau. Eu sei que é um conteúdo que vocês já viram, mas aqui eu vou estar mostrando alguns pontos importantes que serão necessários para os nossos estudos futuros. Nessa aula também eu vou falar um pouco da equação do segundo grau. Então, pega o caderno de vocês, faça todas as anotações que são importantes e acompanhe comigo aqui na tela. Então, eu vou começar falando a definição da equação do primeiro grau. Por que nós falamos equação do primeiro grau? Basta você analisar a equação, procurar a incógnita e ver qual que é o expoente da incógnita. Então, se o grau da incógnita for igual a 1, então é uma equação do primeiro grau. Então, aqui, ax mais b igual a 0. A incógnita é x, o expoente do x vale 1. A e b são coeficientes, ou seja, são números. Então, se eu pegar um exemplo aqui, 2x menos 4 igual a 0. É uma equação do primeiro grau? Sim. Qual que é a minha incógnita? Quem que eu estou procurando? Não é o valor do x? Então, o expoente do x aqui vale 1. Ou seja, é uma equação do primeiro grau. Se eu colocar 5x igual a 0, é uma equação do primeiro grau? Sim. Qual que é o expoente da minha incógnita? 1. Quando não aparece nada, vale 1. A e b, então aqui, são chamados de coeficientes da equação. No caso, são os números. O número que acompanha o x, que é o valor do A, e o número que está sozinho, que é o valor do B, certo? Vamos ver, então, alguns exemplos de equação do primeiro grau. Aqui, esse primeiro exemplo é uma equação do primeiro grau? Sim. Qual que é o valor do expoente aqui do x? Vale 1. Aqui, é uma equação do primeiro grau? A letra B? Sim. Qual que é o valor do expoente do x? Vale 1, tá vendo? Qual que é o valor aqui do expoente do x? Todos os expoentes do x aqui vale 1. Então, se todos os expoentes da incógnita vale 1, a equação ela é do primeiro grau. Nesse exemplo aqui, qual que é o valor do expoente do x? Vale 1. Certo? Então, note que em todos os exemplos, a potência da incógnita x é igual a 1. No caso, se não aparece nada, nós já sabemos que vale 1 o expoente. Então, vamos resolver um probleminha aqui. Deixa eu tirar aqui para ficar melhor. O preço do litro de gasolina em um determinado posto equivale a R$ 4,95. Maria Luísa abasteceu seu carro neste posto e pagou apenas com o abastecimento R$ 227,70. Quantos litros de gasolina deram? Então, é assim. O preço de 1 litro de gasolina é R$ 4,95. Ela abasteceu o carro e pagou R$ 227,70. Então, quer dizer que nós não sabemos quantos litros ela colocou. Então, eu vou fazer assim, vou chamar de X. X são a quantidade, né? Vou colocar aqui, quantidade de litros de gasolina. Então, se eu pegar a quantidade de litros de gasolina vezes o valor dela, eu não vou ter o preço? R$ 4,95? Se eu coloco 1 litro de gasolina, 1 vezes 4,95 dá quanto? 4,95. Se eu coloco 10 litros de gasolina, então 10 litros de gasolina vezes 4,95, isso aqui vai dar 49,50. Ou seja, X é a quantidade de litros, que eu não sei por enquanto. Então, vamos deixar assim. Agora, eu sei que se eu pegar a quantidade de litros de gasolina e multiplicar por 4,95, isso aqui vai dar o resultado, né, do preço, quanto que eu paguei. Quanto que eu paguei? R$ 227,70, não é isso?
Isso aqui é uma equação do primeiro grau? Sim ou não? Sim. Por quê? Qual é o valor aqui do expoente do x quando não tem nada? 1. Não é isso? Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Como que a gente pode resolver isso aqui? Ó, 4,95 não está multiplicando? Isso. Então, como que eu faço? Se ele está multiplicando, eu passo dividindo. R$ 227,70 dividido por 4,95. Aqui eu posso andar com a vírgula duas casas e andar com duas casas. É a mesma coisa dividir 22.770 dividido por 495. Faz aí, quanto que dá? Fez? Igual a 46 litros. Então, ela abasteceu quantos litros? 46. Se eu pegar 46 vezes 4,95, dá quanto? R$ 227,70. Vamos resolver mais um exercício. Ó, eu quero que você encontre, então, o valor do x aqui. Qual que é o valor do x? Ou seja, o valor da incógnita. Aí eu tô falando que o universo da resposta aqui são os números reais, certo? Então, quando você olha para essa equação, a primeira coisa que nós devemos fazer, então, aqui é o famoso chuveirinho, né? A propriedade distributiva. Vou pegar o 6 e multiplicar aqui por cada termo. Então, 6 vezes 2, 12x, 6 vezes 3, 18, igual 4x menos 10. Qual é a regrinha geral que eu sempre falo para vocês? Letras para um lado, números para o outro, não é isso? Então, vamos deixar aqui. 12x, tá? Passa esse 4x para lá. Isso aqui é o que eu chamo da letra e esse aqui tem letra, tá vendo? Esse aqui é um número e esse aqui é um número. Então, o que nós iremos fazer? Pôr todas as letras para um lado e os números do outro. Tá mais 4x, passa menos 4x. Igual. Quem está desse lado, o que é número? Menos 10. Então, ele continua aqui, menos 10. Quem é número desse lado que eu vou passar para lá? Menos 18, né? Porque tá mais 18, passa menos 18. Quanto que é 12 menos 4? 8. 8 positivo? É, pega o sinal do maior, né? 8x igual menos com menos, mais 10 mais 18, menos 28, certo? Então, aqui, eu preciso tirar esse 8 daqui. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar menos 28 dividido por 8. Tem algum número que eu multiplico por 8 que dá 28? Ou aqui eu só preciso simplificar? É melhor simplificar, né? Que número que dá para dividir em cima e embaixo aqui, então? Dá por 2? Dá por 4? Vamos começar por 2 primeiro. Então, aqui x vai ser igual a 28 dividido por 2. Qual que é a metade de 28? 14, né? 14. Sobre 8 dividido por 2, 4. Aqui ainda dá pra gente dividir por 2. Vai ficar 14 dividido por 2, ó, o sinal continua. Então, vai ficar 7 sobre 4 dividido por 2, 2. Menos 7 sobre 2. Ou menos 3,5, né? Também dá certo. Então, vamos para a letra B. Aqui já tenho fração. Soma e subtração de fração, o que eu faço? Isso, passa o tração. Então, o igual tá aqui, eu vou passar um tração aqui, igual, passar outro tração aqui. Aí eu vou olhar, vermelha aqui. Quem são os meus denominadores? Então, eu tenho 2, qual é o denominador aqui? 1, quando não tem nada, e aqui 5, certo? Qual que é o MMC entre 2, 1 e 5? 2 vezes 5, não é isso? Vai dar quanto? 10. Então, vou colocar o 10 aqui.
O que eu faço com o de baixo? Divide. O que eu faço com o de cima? Multiplica. Isso. Então, você vai pegar lá, ó. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes o número lá de cima, né? Então, vai ficar 5 vezes, né? Porque é 10 dividido por 2. Este de cima aqui. Este de cima é todo mundo aqui. Então, eu vou colocar aqui, né? 2x menos 5. Fecha parênteses. Menos 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 3x, 30x. Vamos para a próxima parte. 10 dividido por 5, 2. Então, coloca aqui 2 vezes, né? 10, ó, 10 dividido por 5. 2 vezes x mais 4. Ó, o 5 pertence ao x mais 4. X mais 4. Fiz o MMC dos dois lados, eu posso eliminar aqui. Então, o que sobrou lá? 5 vezes esse parênteses aqui. Então, aqui eu já posso aplicar a propriedade distributiva. 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes 5, ó, e o sinal de menos aqui. Então, menos 5 vezes 5, 25. Menos 30x igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, aqui é mais, né? Mais e mais é mais. 2 vezes 4, 8. Agora é só você aplicar a regrinha geral lá. Letra, letra e letra. Tudo que é letra fica desse lado. Então, vou deixar aqui, ó. 10x menos 30x. Passa esse 2x lá pro outro lado, ó. Ele tá mais. Passa como? Menos. Menos 2x igual. Tudo que é número fica desse lado. Desse lado já tem um número aqui. Que número é esse? 8. Aqui tá menos 25, passa para lá como? Mais 25. Certo? Então, vamos fazer 10 menos 30 menos 2. Quanto que dá? Menos 22. Menos 22x. Igual, quanto que é? 8 mais 25. 33. Isso. Aí aqui, como que eu faço para pegar esse sinal que está na letra e passar ele lá para o outro lado? Multiplica aqui por menos 1, não é isso? Então aqui vai ficar como? Vim para cá. Ó, tá menos 22x, aqui tá mais 33. Menos com menos fica mais, então aqui vai ficar 22x igual a 33. 20, menos 33, não é isso? Menos 33. Por que fica menos 33? Eu fiz o joguinho do sinal aqui. Então, 22 está multiplicando, passa dividindo. Menos 33 dividido por 22, aqui não dá para a gente dividir e dar um resultado exato, né? Então, vamos dividir por um divisor comum. Aqui, todos dá para dividir por 11, né? Ó, se eu dividir 33 dividido por 11, dá quanto? Dá 3. E o sinal continua. 22 dividido por 11 dá quanto? 2. Qual que é o valor, então, da incógnita? Menos 3 sobre 2. Certo? Vamos ver aqui o próximo exemplo. Não, vamos para a equação do segundo grau. Então, vamos pensar. Se a equação... Deixa eu colocar aqui. Isso. Ó, se a equação do primeiro grau, o maior expoente valia 1, então agora, na equação do segundo grau, o maior expoente da incógnita vai ser quanto? 2. Do primeiro grau valia 1, do segundo grau vale 2. Então, acompanha aqui. Ó, equações polinomiais do tipo ax² igual a b, com a e b pertencentes aos reais e a diferente de zero. São equações do segundo grau na incógnita x. Então,
Agora, quando você olhar para a equação, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. 5x² igual a 25. Um exemplo. Quando você olha para essa equação aqui, você já pode perceber que o maior expoente da incógnita vale quanto? 2. Aí aqui, para resolver essa equação, ela é bem simples. Aqui, o 5 não está multiplicando o x²? Sim. Então, se o 5 está multiplicando, ele passa como? Dividindo. E quanto que é 25 dividido por 5? 5. Aí vamos pensar aqui. O que é x² igual a 5? Eu estou pensando, ó, que número que eu vou ter que multiplicar duas vezes, porque não é x² não é x vezes x, aqui, igual a 5. Que número que eu vou ter que multiplicar duas vezes que vai ser igual a 5? Quando você fala assim, ó, que número que eu multiplico por ele mesmo, tá vendo aqui? Que dá igual a 5? Isso não significa raiz quadrada? Não significa raiz quadrada? Deixa eu colocar aqui. Ó. Vamos pensar. Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que dá 5? Isso não é raiz quadrada? Quando eu coloco aqui para vocês, ó, qual que é a raiz quadrada de 25? Aí você me fala, 5. Ah, por que que é 5? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Aí se você for pensar, que número que eu vou multiplicar duas vezes que vai dar igual a 5? É um número difícil de pensar, né? Mas a gente sabe que x vai ser, então, a raiz quadrada de 5. Porque se eu pegar a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, vai dar quanto? 5. Vamos pegar um exemplo, então, que dá um número exato. Deixa eu apagar aqui. Se eu colocar aqui 9,81 dividido por... Vamos colocar aqui. Para dar exato. 9x² igual a 81. O 9 está multiplicando, né? Se eu pego esse 9 que está multiplicando e passo ele para lá, ele vai passar como? Dividindo. 81 dividido por 9. Quanto que dá aqui? 81 dividido por 9 dá 9, né? 9 vezes 9 é 81. Aí, o que você vai pensar? Que número, ó, x² não é x vezes x? Não é a mesma coisa aqui? Que número que eu tenho que multiplicar por ele mesmo que dá 9? Não é o 3? Se eu pegar 3 vezes 3, mudar igual a 9? Então, qual que é o valor do x? 3. Ou então, simplesmente, você pode pegar x não é a raiz quadrada de 9? Então, x vai ser igual a 3. Tanto 3 positivo como 3 negativo. Ah, professor, por quê? Pensa aí, se eu pego 3 vezes 3, dá quanto? 9. Se eu pego menos 3 vezes menos 3, dá quanto? 9 também. Ou seja, se eu pegar tanto 3 positivo como 3 negativo, dá o valor lá, então, da raiz que eu estou procurando. Vamos ver o exemplo aqui. Vou pegar esse aqui. Ó. x² menos 81 igual a 0. Então, vamos pensar. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar esse menos 81 aqui e vou passar ele para o outro lado. x² igual, ele está mais 81, passa, ele está menos 81, passa, mais 81. A pergunta é, que número que eu vou multiplicar duas vezes, né? Que aqui não é x², que número que eu multiplico duas vezes que dá 81? Não é a raiz quadrada de 81? Então, eu passo a raiz. Então, se está ao quadrado, é só você passar a raiz quadrada. Ou seja, qual que é a raiz quadrada de 81? 9. Por que que é 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Ah, professora, pode ser x igual a menos 9 também? Pode. Ah, por que que pode ser x igual a menos 9? Porque se eu pegar menos 9 vezes menos 9,
também dá 81. Ó, menos com menos, mais 9 vezes 9, 81. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Isso aqui é maior. Então, a primeira coisa que você deve fazer é resolver aqui o parênteses, né? Fazer a distributiva. Pegar o 3 e multiplicar aqui por todo mundo. Certo? Então, vamos repetir aqui, ó. 10x² menos 6x igual 3 vezes 2x². 3 vezes 2, 6x². 3 vezes menos 1, menos 3. Agora eu vou repetir todo mundo aqui, ó. Menos 6x mais 52. Deixa eu arrumar isso aqui. Menos 6x mais 52. Então, a equação ela ficou dessa forma aqui. O que vocês vão fazer aqui primeiro? Tudo que é letra passa para a primeira parte. Aqui, ó, passa para a primeira parte. Tudo que for número para a segunda parte. Continua aquele mesmo esqueminha. Quem são as letras aqui, então? 10x², menos 6x, 6x², menos 6x, tudo isso é letra. Então, vamos deixar todo mundo aqui, ó. 10x² tá desse lado, menos 6x também tá desse lado. Aqui não é mais 6x²? Então, passa ele para lá. Se ele tá mais, ele passa menos 6x². Aqui é menos 6x², passa ele para lá. Mais 6x. Igual. Quem é número? É só o menos 3 mais 52. Não é isso? Aqui eu já percebi, ó. Menos 6x mais 6x, que dá zero, né? Então, aqui, outro detalhe. Eu só posso somar os semelhantes. Ou seja, quem são os semelhantes? Tem a mesma incógnita. Aqui, ó. 10x² com menos 6x². Não tem a mesma incógnita? Então, eu posso juntar só os dois. E aqui, menos 6x mais 6x. Cada um no seu quadrado. Cada um com a sua incógnita. Então, aqui, 10x² menos 6x. Você tem 10x². Você tem 10x². Olha lá. Você tem 10x². E você tira 6x². Quantos x² você fica? 10 menos 6? 4. 4x². Aqui, você tem menos 6x² e tira mais 6x², você fica com quanto? Zero. Então, isso aqui nem precisa colocar. Certo? Aqui, menos 3 mais 52. Mais com menos, menos. 52 menos 3 dá quanto? 49. Positivo ou negativo? Positivo. Por que é positivo? Porque pega o sinal do maior. Então, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Isso aí. Então, x² é igual a 49 dividido por 4. Aí aqui está o quadrado e eu preciso achar o valor do x. Eu não posso deixar x ao quadrado, eu tenho que transformar isso aqui no x. Como que eu vou fazer isso? Está ao quadrado, eu vou passar esse ao quadrado para lá como raiz. Então, vai ficar uma raiz de 49 dividido por 4. Eu quero saber que número que eu vou multiplicar duas vezes, que vai dar 49 sobre 4. Então, é a raiz quadrada, não é isso? Então, x igual... Qual que é a raiz quadrada de 49? Isso, 7. Por que é 7? 7 vezes 7, 49. Qual que é a raiz quadrada de 4? Isso, 2. Por que é 2? 2 vezes 2, 4. Vamos resolver, vamos deixar assim. Então, x vale 7,5. 7 sobre 2. Certo? Próximo exemplo. x² mais 16 igual a 0. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho que deixar as letras de um lado e os números de outro. Então, tá mais 16, então vai ficar igual a menos 16. Tá ao quadrado, o que eu vou fazer? Passar a raiz. Então, vai ficar a raiz de menos 16. Agora, a pergunta é,
Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo dá menos 16? Existe? 4 vezes 4, 16, não é menos 16. Menos 4 vezes menos 4 também dá 16 positivo, não é menos 16. Professora, pega 4 vezes menos 4, mas aí não é um número multiplicado por ele mesmo, não pode. Tem que ser um mesmo número multiplicado ele mesmo. Porque aqui é x quadrado, tem que ser um x vezes x. Existe raiz quadrada de número negativo? A gente já aprendeu que não existe. Dentro dos números reais, não existe raiz quadrada de menos 16. Então, aqui, você vai pegar e colocar esse símbolo. Eu coloco virado em um traço. Esse símbolo é o símbolo do não existe nos números reais. Agora, eu vou fazer um probleminha aqui. Isso aqui. Esse exemplo. Acompanha aí. Luciano utilizou ladrilhos quadrados idênticos para cobrir uma parede de seu banheiro, que tem 5.472 centímetros quadrados de área. Sabendo que ela utilizou exatamente 38 ladrilhos, todos inteiros, sem recortes, qual é a medida do lado de cada ladrilho utilizado por Luciano? Então, vamos ler novamente. Luciano utilizou ladrilhos quadrados idênticos. Primeira coisa, quadrado é o quê? Uma figura que tem todos os lados iguais, não é isso? Então, eu não sei quanto que mede cada lado, x vezes x. O banheiro dela tem uma área total de 5.472 centímetros quadrados. Então, é como se ela estivesse pegando lá um banheiro grande e a área de todo esse banheiro aqui vale 5.472 centímetros quadrados. E ela quer pegar e colocar ladrilhos aqui, ó. Tá vendo? Que a gente não que é como se fosse cada um desses aqui. Então, a gente sabe que ela utilizou exatamente 38 ladrilhos aqui dentro. Então, tem 38 quadradinhos desse aqui dentro. E como que calcula a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado, não é isso? Ou lado vezes lado. Então, o lado desse quadrado aqui a gente chamou de x, vale x quadrado. Eu utilizei quantos ladrilhos? Isso, 38. Então, se eu pegar 38 ladrilhos vezes a área de 1, né, a área de um ladrilho aqui, vale quanto? X quadrado. 38. Aqui. 38. Vezes a área de 1, isso aqui vai dar uma área total. Então, se eu pegar a área de 1 e multiplicar por 38, vai dar a área total aqui, que é de quanto? 5.472. Isso aqui é uma equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau? Do segundo grau. Então, pega o 38 que está multiplicando e passa dividindo. 5.472 dividido por 38, faz aí. 5.472 dividido por 38. 144. X quadrado é igual a 144. Se está ao quadrado, como que eu tiro esse ao quadrado e passo ele lá para o outro lado? Como que eu passo esse ao quadrado para o outro lado? Isso, raiz de 144. Raiz de 144, que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que dá 144? Professora, pode ser mais 12 ou menos 12. Mas, como eu estou falando de um problema que fala de comprimento, pensa que eu poderia falar que daqui até aqui mede menos 12? Não, porque eu estou falando de medida, não existe medida negativa. Então, aqui vai ser 12 e aqui vai ser 12, positivo. Então, nesse caso, a gente não vai usar o resultado negativo, só o positivo. Então, quanto que mede cada lado? 12 centímetros. Certo? Então, vamos fazer uma recapitulação aqui do que nós estudamos nessa aula.
que já está acabando. Ó, então, nessa aula nós aprendemos o que é uma equação do primeiro grau e como resolvê-las. Né? Letras para um lado, números para o outro. Lembra desse que eu sempre falo isso? Então, é algo que vocês já estão acostumados a fazer. Então, é só tomar cuidado com os parênteses, tomar cuidado na hora de resolver lá o MMC, passar as letras para um lado, números para o outro, fazer as operações que precisa para você descobrir quem? A incógnita, né? Descobrir quem é o X da questão. Depois nós estudamos também as equações do tipo ax² igual a b. No caso aqui já é uma equação de qual grau? Uma equação do segundo grau. Por que é uma equação do segundo grau? O maior expoente do x vale quanto? Isso, 2. Então, um exemplo, né, que eu coloquei lá, 81, não, vamos colocar aqui, 9x² igual a 81. Tá vendo que é uma equação desse tipo aqui? Porque você pega o 9 que está multiplicando, passa ele dividindo, 81 dividido por 9 dá quanto? Dá 9. Que número você vai multiplicar duas vezes que dá 9? Isso não é a raiz? Então, se está ao quadrado, você passa como? Raiz de 9. Ah, pode ser 3 ou menos 3. Se o problema não estiver falando de comprimento, não estiver falando de idade, né, você pode utilizar os dois resultados. Se agora você estiver falando de comprimento, idade, você só vai usar o valor positivo. Então, foi isso basicamente que nós vimos nessa aula. Então, para a próxima aula, vocês vão resolver essas atividades, a lista, né, as atividades de matemática que eu vou estar postando para vocês, tá? Então, beijos e até a próxima aula.